Olá, de volta mais uma vez aqui com o nosso programa Entre Amigos. A cada tema que abordamos, nós sentimos que a satisfação por parte de você, telespectador, é enorme, é grande. E você sempre nos dando o respaldo da atenção, do carinho da audiência. E mais uma vez, o Dr. Cláudio Neves, médico gerontólogo geriatra, vai estar aqui comigo. E o tema que nós vamos abordar, segredos para uma vida longa. É um tema bonito, né? Vamos ver o que é que ele tem a nos dizer sobre esse tema. Pois não, doutor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Satisfação muito grande em tê-lo conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Ludwig, de falar de um tema que realmente agrada e instiga a curiosidade. O que fazer para viver mais? São várias as teorias sobre o envelhecimento humano, as mais diversas, teoria genética, a questão do telômero, o DNA, a questão de que quando as nossas células vão multiplicando, elas vão perdendo mensagem, né? Vão perdendo sua mensagem, é como se eu tirasse uma xerox, e xerox da xerox vai perdendo a consistência, vai perdendo a informação e essa informação DNA apagando. vai apagando. Isso pode levar a um erro de multiplicação celular, findando a falência dos órgãos e o processo de envelhecimento. Isso é uma das teorias, estou falando aqui bem rapidamente, mas nós temos várias outras. Agora, o que nós temos de real que merece a atenção e que nós podemos modificar, né, é a questão do que se pode fazer no dia a dia para realmente prolongar o tempo de vida. Nos vários estudos, né, recentes, eu quero que você me lembre de uma observação muito antiga, de mais de 2000 anos atrás, para eu falar ao final do programa, que coincide, lembrei agora com o que a gente vai falar aqui, eu já falei em outros momentos. É a questão da restrição calórica, que coincide com algo novo que está surgindo. A restrição calórica, Ludwig, é um estudo que o pessoal fez sobre o envelhecimento humano que começou em 1930. Em 1930 começou o primeiro estudo com camundongos, com ratos, em que se fez a restrição calórica de 60% na dieta dos ratos, né, oferecendo uma dieta bem balanceada, mantendo os animais bem nutridos, porém com menor calorias. Essa dieta com restrição calórica comparada com outro grupo de camundongos de ratos com dieta livre. Né? Outro tipo de dieta. É a dieta com a quantidade de alimentos livre, sem restrição quantitativa de calorias. E a população de ratos que teve a restrição calórica chegou a viver 40% a mais do que a outra. Isso levou a vários estudos, aí surgiram várias depois pesquisas com macacos, com restrição calórica, que mostrou o prolongamento do tempo de vida do grupo que comia à vontade não comia, com outros animais, outros ratos, e aí o que é que acontece? É interessante que realmente foi feito estudos, inclusive com camundongos com tendência à obesidade, com componente genético com tendência à obesidade, e mostrou que fazendo a restrição calórica, aqueles animais, mesmo com a tendência genética à obesidade, genes que favorecem o ganho de peso, acúmulo de tecido adiposo, eles viveram mais. Mesmo com excesso de peso, viveram mais porque tinham restrição calórica. Fizeram comparativos nesse sentido e mostrou que a restrição calórica ela favorece ao aumento do tempo de vida. E aí, um detalhe, foi feito também estudos, depois disso, começou a instigar estudos sobre a atividade física. E atividade física também não prolonga a vida. Ela sempre, né? Dieta, atividade física. Então, o que é que acontece? Então, são estudos bem feitos, né? E aí as pessoas, foi feito também, colocaram-se também animais, né? Fazendo atividade física, né? Correndo, os camundongos na gaiolinha com aquele giratóriozinho, né? E a outra população sem atividade física e comparou. O que é que aconteceu? Realmente, aqueles animais que foram estimulados à atividade física, eles viveram mais tempo do que os que não faziam e tiveram menos doença, mas não prolongaram o tempo de vida, como na restrição calórica. Ou seja, ficou provado o quê? Que a atividade física ela diminui a incidência de doenças que podem abreviar o tempo de vida, favorece a viver mais do que quem não faz atividade física, mas prolongar a longevidade de uma espécie, o que favoreceu realmente foi a restrição calórica. E aí a gente vai... Interessante, né? Deveria ser uma coisa em consonância. Não. Né? Inclusive, o que é que acontece? Dificilmente você vai encontrar aquela pessoa que come em demasia, você pegar uma mulher atleta, halterofilista, que faz musculação excessiva, comendo muitas calorias, o que é que acontece? Você não vai encontrar essas pessoas, talvez, vivendo muito mais. Você encontra, realmente, as pessoas longevas, centenárias pessoas com menor peso corpóreo, né? Que tem realmente uma dieta por costume, com menor incidência de calorias. Já foi feito estudos também recentes no Japão, o pessoal pegou uma comunidade na ilha de Okinawa, uma comunidade que a dieta ocidental ainda não tinha influenciado na cultura da alimentação ocidental tanto. E nessa comunidade, nessa ilha, foi mostrado que os japoneses tinham uma longevidade maior,
tinham de 31% a 41% menor incidência de AVC, que a gente já falou em programas aqui, de cânceres, de alterar de câncer de próstata, de algumas doenças que são comuns e mais frequentes à medida que a gente envelhece. Então, a restrição calórica, ela, além de aumentar o tempo de vida, ela também diminui a incidência de doenças que podem trazer sofrimento e podem diminuir o tempo de vida, inclusive cânceres, AVCs, infartos. Então, a restrição calórica aumentou o tempo de vida e diminuiu também a incidência de doenças. Então, isso é algo que é importante a gente salientar. E aí a gente tem que entender o seguinte, você tem sua célula trabalhando, você tem a microusina lá, que é a mitocôndria, que ela não é inteligente, ela não para saber se você está precisando de mais energia ou não. Quanto mais energia você joga, mais a célula... Explique aqui para o nosso telespectador a mitocôndria. É uma organela celular, é a parte da célula, você tem a célula, lá dentro você tem você tem uma organela, você tem o núcleo da célula, você tem organelas, cada uma tem sua função. A mitocôndria é produzir energia. Então, o que acontece? Se você coloca excesso de calorias, ela vai trabalhar produzindo energia. Chega um ponto que quando você pega essa usina e sobrecarrega. Você tem uma usina que você não para, não dá descanso para ela. Joga direto combustível para ela queimar. Ela acaba se atrapalhando, acaba o órgão, a célula começa a ter excesso de radicais livres e possivelmente, são teorias, isso pode danificar, trazer desestruturação e prejudicar até a multiplicação daquela célula. Você vai ter um desvio de função. Em vez de se preparar para se multiplicar, está preparando para se produzir muita energia. Então, você começa a ter aí uma disfunção, talvez celular, por excesso de calorias. Então, você tem que realmente... E já na restrição calórica, já tem estudos recentes, até a questão do jejum intermitente, que se fala hoje, que é moderno, que quando se faz o jejum, o organismo... Seria bom a gente abordar um tema exclusivamente com o jejum intermitente. Pronto, a gente pode falar, mas rapidamente a gente fica com o jejum intermitente para a gente fazer uma entrevista depois só sobre o jejum intermitente e orientação sobre isso, viu, gente? Mas o que é que acontece? É importante salientar, na questão do jejum intermitente, que é um tema novo, as células passam, durante o jejum intermitente, a consumir as organelas inviáveis, as que estão já envelhecidas, com disfunção, fazendo tipo uma limpeza celular, favorecendo a maior longevidade do tecido e diminuindo a incidência de doenças. Já é uma teoria da questão do jejum intermitente que pode favorecer a maior longevidade, emagrecimento, que é uma restrição calórica por um período curto de tempo. Quando você faz o jejum, bons resultados. Tem, mas tem que ter as cautelas. A gente vai fazer um programa só sobre o jejum intermitente, para os pós e contras, tudo certinho para todo mundo saber. A gente fica devendo isso. Então é importante a gente colocar. E a gente vai um pouquinho, o novo jejum intermitente. A pesquisa recente, século passado, sobre os camundongos, restrição calórica. Agora veja que interessante, já falei isso, já escrevi sobre isso e me emociono quando eu vejo o gênio do passado. Há mais de 2000 anos, já que a gente colocou, Jesus de Ben-Sira, o que é que ele escreveu em Eclesiástico? Ele não falou sobre atividade física. O gênio do passado, o iluminado do passado, que escreveu o Eclesiástico, ele observou o quê? Ele observou sobre alimentação e longevidade. Ele colocou lá, não te lances sobre tudo o que se serve, pois o excesso no alimento é a causa de doença. O homem, porém, o ser humano, porém, que tem temperança, aquele que tem temperança, autocontrole, controla a sua gula, irá prolongar a sua vida. Então, isso está em Eclesiástico, numa observação de um gênio que observou isso, que bate com as pesquisas, coincide com as pesquisas atuais. Nos faz lembrar até Hipócrates. Isso, né? Mas veja só, ele observou muito o comportamento. Se você ler todo o Eclesiástico, ele fala realmente prolongar a vida, evitando o excesso no alimento, ou seja, restrição calórica. Então, você tem que manter, aí como fazer isso? Detalhe, você não pode estar desnutrido, porque a desnutrição vai favorecer as disfunções e as doenças. Você tem que estar bem nutrido, tendo todos os aminoácidos essenciais sendo oferecidos, todos os minerais, você tem que estar com o aporte proteico adequado, necessário para seu sistema imunológico, para a renovação de seus tecidos e fazer a restrição calórica, evitando o excesso de caloria. Porque o que acelera o processo de envelhecimento, diminui o tempo de vida, é o excesso de calorias. Então, se você tem as calorias necessárias, suficientes para a manutenção do seu organismo sem excesso, bem como sem excesso de atividade física, a atividade física excessiva também pode trazer danos, você faz ela moderada, e isso certamente irá prolongar sua vida. Agora, para fazer isso, você tem os meandros, os segredos, as questões de como fazer isso, né? Cada ser humano tem sua conduta, seu comportamento, seus hábitos, que aí no consultório, no dia a dia, as pessoas podem corrigir suas compulsões, suas ansiedades. Então, a gente às vezes precisa até medicar nesse sentido para que a pessoa consiga atingir sua meta comportamental. Então, é mexer com o comportamento, que às vezes a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, o segredo para a vida longa realmente
hoje está comprovado, é fazer essa restrição calórica. E para fazer isso, as pessoas precisam de uma orientação, às vezes, mais detalhada e também de, talvez, uma ajuda no controle comportamental, o que vai lhe dar uma serenidade, uma temperança maior. A boa temperança certamente irá prolongar a sua vida. Naturalmente, você tendo um critério, adotando um determinado critério que siga de forma quase que obrigatória tudo isso que o senhor colocou, naturalmente essa pessoa vai ter a sua vida prolongada. Você não pode exceder em alimentos, em atividade física, tudo dentro dos conformes, né? Você fazendo dentro daquilo que é até prescrito ou orientado por um profissional ligado à atividade física, um profissional médico, qualquer que seja ele, você seguindo a risca, naturalmente você vai ter a sua vida prolongada. Dr. Cláudio Neves, eu quero agradecer mais uma vez por essa explanação valiosíssima, né?